Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com a contribuição inestimável do nosso produtor Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo ao Pai que esteja presente nos lares, nos corações de todos os nossos ouvintes. Também conosco o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, com a sua agendinha luminosa, que nesse instante inicia sua participação, saudando também a cada um de vocês. Boa tarde a todos, luz, paz, amor no coração, com Jesus sempre. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, o grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci realiza sua reunião de passes individuais. São passes e energização das águas e a formação da grande corrente da paz em benefício daqueles que estão em momentos de aflição, os angustiados, os depressivos. O tema é os pacificadores. Convido vocês a participarem deste encontro, que é um encontro amoroso de reconstituição energética que lhes fará muito, muito bem. E atenção, amigos do Esperanto, vocês estão todos convidados. Aliás, o convite é mais extensivo ainda. Convidem seus amigos, seus parentes, organizem grupos de estudo, tipo Evangelho no Lar, para estudar o Esperanto e fazer dele o segundo idioma de todos os povos. Vai ser muito importante aprender esse idioma extraordinário, esse modelo de comunicação afetivo fácil de aprender e muito importante para a consecução do projeto de ser o Esperanto o segundo idioma de todos os povos. Quem faz esse convite é o professor Fabiano Henrique, e ele aguarda vocês. Vocês sabem como encontrá-lo. Meus amigos, nosso querido irmão Dirceu Machado fez uma palestra no Grupo Vanucci que, olha, foi de arrepiar, sobre as dicotonias de datas e episódios da Bíblia, mas foi um sucesso fantástico. O tema é baseado num livro que ele acaba de lançar e, naturalmente, com informações muito mais amplas e ilustradas. O livro é Respingos Históricos das Escrituras Sagradas, o longo caminho até o Evangelho segundo o Espiritismo. É lindo, é importantíssimo. Eu li, ele generosamente me presenteou com um exemplar, eu li e estou encantado mesmo. No próximo programa, eu vou dizer porque ele não está à venda nas bancas, nas casas, nas livrarias, enfim, nos lugares onde tradicionalmente se adquire esses livros. Mas na próxima semana eu vou dar o endereço de como adquirir esse livro. Ainda ecoam os aplausos para o Congresso Espírita, Espiritismo, comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, realizado na UERJ. Durante uma semana, ilustres palestrantes e estudiosos da doutrina espírita debateram temas atuais sob a ótica da nossa doutrina. Com a participação do público presente, eu quero parabenizar a todos os participantes, ao professor César Reis, que está aqui comigo, que fez uma palestra emocionante, e particularmente, a nossa querida irmã Nádia do Couto Vale, craquésima, competente, bonito, interessante, debates de temas deliciosos, a participação do público e o encerramento também, como sempre, maravilhoso da nossa doce e querida irmã Yasmin Madeira. Várias casas espíritas nos comunicam que estão realizando sessões de apoio e auxílio às pessoas que estão sendo vitimadas pela depressão. Sem dúvida, com o apoio clínico profissional, naturalmente, e em primeiro lugar, o apoio clínico de profissionais é fundamental para a recuperação desses irmãos que estão sendo assediados por essa síndrome que campeia solta.
a Organização Mundial de Saúde avisa que em 10, 15 anos, as síndromes da depressão em particular, porque ela provoca umas outras, como a do medo, a da angústia, a da solidão, mas a depressão, ela matará mais gente do que a AIDS e o câncer. Amigos, boa tarde a todos, fiquem com Deus e Jesus no coração sempre. Saria, hoje nós estamos aqui com as perguntas da nossa irmã Marina Batista, de Olaria, né? E ela está preocupada. Ela pergunta, estamos perto do fim do mundo? Olha, Marina, não estamos perto do fim do mundo, até porque o mundo não vai acabar. Ele vai se transformar. Aliás, já está em processo de transformação há alguns anos. Nós estamos perto, sim, ou melhor, já estamos vivendo esse processo de transformação, que é um produto inevitável da lei do progresso, tão bem demonstrada na parte 3ª do Livro dos Espíritos, naquela parte das leis morais. O espírito, e portanto o seu conjunto, que é a humanidade, ele está ligado a um determinismo que é ser feliz. É com esse objetivo que ele percorre o longo caminho cheio de obstáculos, através das múltiplas encarnações, com vivências regeneradoras e culmina com a necessidade de partir para novas experiências em novas moradas do universo. Contam-nos as crônicas espíritas que um dia, em distante galáxia, espíritos teimosos, em repetidas experiências pelo erro, foram trazidos para o nosso orbe para não só permitirem que lá onde viviam sua humanidade prosperasse sem as suas influências maléficas, como também tivessem novas oportunidades de crescimento em um ambiente novo. Agora, o ciclo iniciado com as migrações de Capela, que era o lugar de onde eles estavam vindo, e outros orbes, está sendo concluído. E a nossa Terra caminha para um mundo de regeneração. Aqui permanecerão aqueles que serão necessários para a construção do novo mundo, da nova era, né? E os que precisam continuar o aprendizado em cenários ainda inferiores. Essa é que é a fase atual. E por isso é impróprio falarmos em fim do mundo. Nenhum mundo está acabando. Quer estejamos seguindo para um mundo de regeneração, ou partindo para um orbe de aprendizado e trocas, estamos, na verdade, iniciando um novo mundo e não terminando. Então, na verdade, esse é um processo de transição. Exatamente. E a nossa irmãzinha ataca com outra pergunta preocupada. Porque o fim do mundo é mostrado como uma grande catástrofe? Olha, o mito do fim do mundo é uma herança do medo medieval que as pessoas tinham do castigo de Deus. Conscientes de suas faltas, eram constantemente assediadas por sacerdotes que queriam vender indulgências e, com isso, pintavam um cenário desolador. Eram os pregadores da catástrofe, prometendo terremotos devastadores, incêndios incontroláveis e um morticínio indescritível. Poucos seriam poupados. Apenas aqueles que comprassem as santas indulgências. As equivocadas interpretações do Apocalipse de João também contribuíram para esse quadro trágico. As visões de João estavam relacionadas com os fatos provocados pelo homem no âmbito do processo de transformação por que a humanidade estaria passando, e não com flagelos divinos para condenar a humanidade pecadora. Você agora imagine que um extraterrestre aportasse à Terra e no período da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra, ou de qualquer dessas guerras que estão acontecendo, ele teria uma visão horrível e, dependendo da sua crença ou do seu adiantamento, poderia achar até que Deus estaria castigando os ímpios, tal o número de vítimas diante das bombas, dos foguetes, dos naufrágios e do massacre das populações civis. É verdade. Né? Esse quadro ele teria sido provocado unicamente pela insensatez humana, mas os olhos atônitos do extraterrestre poderiam ver o castigo divino em tanta destruição. Assim também pode ter acontecido em João.
Nós temos também um trecho, uma passagem de Isaías, em que ele se refere a uma visão que ele teve, onde ele via pássaros de ferro despejando ovos de fogo. Na verdade, ele teve uma visão, uma antevisão, né? Certamente da Segunda Guerra Mundial, que foram quando os bombardeios começaram a existir. Então, como é que ele podia entender o avião? O avião era um pássaro de ferro. Ele não tinha nem palavra para dizer, né? E as bombas eram ovos de fogo. Não tinha outra explicação. Muito claro, muito claro. Então, isso também pode ter ocorrido em João, na sua visão apocalíptica dos tempos. Né? Na verdade, há coisas que a gente nem tem palavra para explicar. Realmente é isso mesmo. Mas a minha amiga, a nossa amiga lá, está preocupada. Ela pergunta: no Espiritismo existe alguma previsão para o fim do mundo? Olha, por todas as coisas que dissemos nesse programa, fica claro que o Espiritismo não vê o fim do mundo como um processo trágico de destruição, morte e castigo. Nós não dizemos fim do mundo porque entendemos que o mundo não vai acabar. A nossa visão é de que ele está se transformando para adaptar-se a novos tempos e novas esperanças. O nosso olhar para esse processo deve ser sempre de confiança na ação do Pai, de sabermos que Ele está e sempre estará no controle e jamais vai nos proporcionar lições de vida através do fogo destruidor e das catástrofes. Os livros Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Divaldo Franco, eles oferecem um retrato muito próximo do que significa essa transformação por que passa a humanidade. Então, minha amiga, nós não podemos falar em fim, nós temos que falar em transformação. Aliás, Lavoisier, na lei da energia, né, da transformação, ele diz exatamente isso, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, isso significa o quê? Que não acaba, mas o que acontece são transformações. São essas oportunidades que a lei do Pai vem nos dar, vem nos trazer, para que nós estejamos cada vez mais imbuídos de que nós somos agentes transformadores. É na hora que o homem evolui, na hora que o homem cresce, na hora que ele progride, na hora que ele passa a ter uma harmonia com Deus, então ele está transformando a si próprio e transformando ao mundo em que ele vive. É isso aí. E o Espiritismo, com a sua feição do Consolador prometido, né, explica essas coisas de maneira muito clara e muito precisa. Estava me lembrando até um fato jocoso, sabe? Houve um tempo que dava umas aulas aí de física, etc. E então nós estávamos dizendo que todo esse processo da matéria que compõe o nosso planeta também está no processo de transformação. E daqui a bilhões de anos nós teremos uma outra realidade profundamente diferente da que nós temos hoje fisicamente falando. Quer dizer, esse mundo, assim como a gente o vê, materialmente, ele vai acabar, acabando mesmo, né? E um aluno disse assim: quanto tempo o senhor falou, professor? Daqui a bilhões de anos. Ah, respirei aliviado. O que aconteceu? Eu pensei que fosse milhões. Coisa de jovem, né? Mas realmente o processo de transformação está aí, mas será sempre para melhor. E essa transformação também, ela é interessante, porque como nós vimos em outras passagens, em outros programas, nós já avaliamos isso, você vê que houve o espírito não retroage. Foi num programa que nós falamos sobre metempsicose. Né? Isso. O espírito não retroage, ele está sempre indo para frente, porque ele está atendendo à lei do progresso. Então, diante dessa visão, quando nós falamos em transformação, nós estamos falando em transformação para frente. É uma transformação sempre positiva. Para melhorar, não para destruir. Sempre para melhorar, sempre para crescer. Né? Nós estamos vendo isso na própria história da humanidade, quando as pessoas falam assim: meu Deus do céu, onde é que as coisas vão parar?
Quando é que isso vai acabar? Não falta mais nada acontecer de desgraça, de ruim. Então, se a gente for olhar para trás e ver como era a humanidade, eu me lembro meu pai falando, César, dizia que as pessoas morriam aos milhares por falta de um medicamento que pudesse sanar uma infecção. É isso mesmo. E na época da Segunda Guerra veio a penicilina, que foi o primeiro agente de combate às infecções e salvando vidas. Nós estamos vendo hoje o ebola, né? O ebola. Muitas pessoas desencarnando, mas daqui a não muito tempo, se Deus quiser, nós teremos a medicação e ninguém vai morrer mais por ebola. Como se morria de gripe, como se morria de tuberculose. Exatamente. Né? Aos poucos. E sempre são aqueles agentes humanos transformadores que chegam para desenvolver essas teorias, para desenvolver, né? Você vê também um outro elemento de transformação que a gente não pode esquecer, é o psicoscópio. Sim, interessante. O psicoscópio, ele foi objeto do espanto de André Luiz, quando ele viu os espíritos utilizando aquilo, porque o psicoscópio, pelo que a gente pode deduzir do texto, era um aparelho que os espíritos utilizavam para fazer diagnóstico. Isso. E André Luiz, então, como médico, achou aquilo extraordinário. Mas quando se poderá ter isso na Terra? Né? Já temos, né? E a resposta, na época, né, a gente tem os registros, os anos 40, então ainda não tinha, mas os espíritos disseram para André Luiz que no tempo certo isso viria. Né? E hoje nós temos aí essas ressonâncias magnéticas. São espécies de psicoscópio. Outro dia eu estava vendo uma radiografia, um filme desses de ressonância magnética em três dimensões e colorido. E a cores. Ou seja, hoje em dia o médico tem condição de ver uma coisa que o próprio equipamento, que o próprio indivíduo não está vendo, mas está revelado naquele exame. Está lá o psicoscópio. É o progresso, né? Facilitando o progresso todo. Muito bom. Vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco estará conosco aqui o nosso querido Geraldo com a sua internet do bem. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que a internet do bem apresentará hoje fala de certos costumes adotados como regra, especialmente no âmbito corporativo, mas que, por carecerem de fundamento, merecem uma reflexão mais demorada, a fim de evitar que se cometam injustiças. A mensagem tem o título Insubstituível e o seu texto é: na sala de reunião de uma multinacional, o diretor nervoso fala com sua equipe de gestores. Agita as mãos, mostra gráficos e, olhando nos olhos de cada um, ameaça: ninguém é insubstituível. A frase parece ecoar nas paredes da sala de reunião, em meio ao silêncio que se fizera letal. Os gestores se entreolham, alguns abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar nada. De repente, um braço se levanta e o diretor se prepara para triturar o atrevido. Alguma pergunta? Tenho sim. E Beethoven? Como? O encara o diretor confuso. O senhor disse que ninguém é insubstituível. Mas quem substituiu Beethoven? Silêncio. E o funcionário fala então: ouvi essa história esses dias, contada por um profissional que conheço e achei muito pertinente falar sobre isso. Afinal, as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas, no fundo, continuam achando que os profissionais são peças dentro da organização e que, quando sai um, é só encontrar outro para pôr no lugar. Quem substituiu Beethoven? Tom Jobim, Ayrton Senna, Gandhi, Frank Sinatra, Garrincha, Santos Dumont, Monteiro Lobato, Elvis Presley, os Beatles, Jorge Amado, Pelé,
Paul Newman, Tiger Woods, Albert Einstein, Picasso e tantos outros. Todos esses talentos marcaram a história, fazendo o que gostam e o que sabem fazer bem, ou seja, fizeram o seu talento brilhar. E, portanto, são sim insubstituíveis. Cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu talento direcionado para alguma coisa. Está na hora de os líderes das organizações reverem seus conceitos e começarem a pensar em como desenvolver o talento de sua equipe, focando no brilho de seus pontos fortes e não utilizando energia em fixar-se em seus erros ou deficiências. Ninguém lembra e ninguém quer saber se Beethoven era surdo, se Picasso era instável e Caymmi preguiçoso, Kennedy egocêntrico, Elvis paranoico. O que queremos é sentir o prazer produzido pelas sinfonias, obras de arte, discursos memoráveis e melodias inesquecíveis, resultado de seus talentos. Cabe aos líderes de sua organização mudar o olhar sobre a equipe e voltar seus esforços em descobrir os pontos fortes de cada membro. Fazer brilhar o talento de cada um em prol do sucesso do seu projeto. Se o gerente ou coordenador ainda estiver focado em melhorar as fraquezas de sua equipe, corre o risco de ser aquele tipo de líder ou técnico que barraria a garrincha por ter pernas tortas, Albert Einstein por ter notas baixas na escola, Beethoven por ser surdo. E na gestão dele, o mundo teria perdido todos esses talentos. Seguindo esse raciocínio, caso pudessem mudar o curso natural, os rios seriam retos, não haveriam montanhas, nem lagoas, nem cavernas, nem homens, nem mulheres, nem sexo, nem chefes, nem subordinados. Apenas peças. Nunca me esqueço de quando o Zacarias dos Trapalhões foi para outras moradas. Ao iniciar o programa seguinte, o Dedé entrou em cena e falou mais ou menos assim: estamos todos muito tristes com a partida do nosso irmão Zacarias. E hoje, para substituí-lo, chamamos ninguém, pois nosso Zaca é insubstituível. Portanto, nunca esqueça, você é um talento único. Com toda certeza, ninguém o substituirá. Sou um só, mas ainda assim, sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Por não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. No mundo, sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é, e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se a isso, com muita paz de espírito. É bom refletir e se valorizar. Meus amigos, agradecemos por sua fraternal audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Queremos lembrar a você que no próximo sábado não teremos atividades no ICEB, face ao feriado de 2 de novembro. O destaque da nossa revista Cultura Espírita deste mês de novembro, na coluna da professora Nádia do Couto Vale, cujo tema é a morte e o nada ou o futuro. É uma discussão bastante inteligente e nos remete a um ponto essencial da doutrina espírita: esta relação de compreensão da vida dos encarnados
E ao deixarmos o corpo, a consciência da imortalidade, mais do que saber, nós espíritas temos consciência de que somos imortais. Ela afirma algo muito interessante. Ela diz assim: relativamente à imortalidade, ao futuro, ele tem uma visão filosófica de o futuro necessário, realidade determinada, as formas do determinismo, as variantes da doutrina da predestinação. Inclusive, ela cita que dentro desta ideia de realidade determinada está a nossa própria desencarnação. E que existe um futuro contingente, que ele está dentro do contexto de nossas escolhas. Este assunto está sendo abordado na coluna Pelos Caminhos da Educação da professora Nádia, na nossa revista Cultura Espírita deste mês de novembro. Vamos destacar uma frase que ela escreve assim: na crença do nada, no viver somente na vida presente, configura o mais poderoso estímulo ao egoísmo. Ensina Kardec, em O Livro dos Espíritos, a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de sumir no nada. Gostaria de lembrar a você que o nosso portal está sendo todo reformado, terá uma cara nova no Facebook, novo portal, o portal iceb.org.br. Se você tem um smartphone, um tablet, e gostaria de assistir às palestras online aos sábados às 3 da tarde do nosso ICEB, é só baixar o aplicativo e você vai assistir na TV ICEB. Você estará online. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Açaruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.